Bem-vindos a mais um vídeo educativo em Bioquímica. Somos alunos do curso de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos lipídios, explorando suas propriedades únicas. Para iniciarmos essa jornada, que tal entendermos o que são os lipídios? Os lipídios são um grupo de compostos quimicamente diversos, cuja característica em comum que os define é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídios são tão diversas quanto a sua química. Gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. Os fosfolipídios e os esteróis são os principais elementos estruturais da membrana biológica. Agora que já sabemos o que são lipídios, que tal conhecermos algumas de suas características? Os lipídios são caracterizados por serem pouco solúveis em água. Não são polímeros, porque não são formados por repetições de uma unidade básica. A maioria é derivada ou possui em sua estrutura os chamados ácidos graxos. Serem distribuídos por todo o corpo humano. Não terem um grupo funcional comum. Possuem muitas ligações carbono-hidrogênio do que qualquer outra biomolécula. Agora que aprendemos um pouco sobre as propriedades dos lipídios, que tal aprender sobre as classes dos lipídios? Lipídios de armazenamento, também conhecido como gorduras e óleos, são a principal forma de armazenamento de energia no corpo e nos alimentos. A maior parte desses lipídios é acumulada no citoplasma das células adiposas. Lipídios de membrana. As membranas são estruturas dinâmicas, nas quais as proteínas flutuam em um mar de lipídios. Os lipídios de membrana são anfipáticos. Uma extremidade da molécula é hidrofóbica, não apresentando afinidade com a água, e a outra é hidrofílica, apresentando afinidade com a água. Lipídios sinalizadores, outro grupo de lipídios presente em quantidades bem menores, tem papéis ativos no tráfego metabólico, como metabólitos e mensageiros. Alguns servem como sinalizadores potentes, como hormônios carregados no sangue de um tecido a outro ou como mensageiros intracelulares. Agora que já conhecemos o que são características e classes, que tal mergulhar um pouco mais fundo nesse mundo dos lipídios? Os ácidos graxos compõem a maior parte dos lipídios. Eles possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, e por isso, na presença de água, formam micelas. Essas substâncias vão se agregando até formar geralmente uma esfera, com a região polar voltada para a parte exterior e a parte apolar voltada para o centro. Esses ácidos são fonte de energia, servem de bloco de construção dos lipídios de membrana e são moléculas bastante reduzidas. Além disso, os ácidos graxos podem ser saturados, na qual não apresentam dupla ligação e apresentam apenas ligações covalentes simples, ou insaturados, que apresentam dupla ligações. Os saturados são caracterizados por serem sólidos à temperatura ambiente, gorduras principalmente de origem animal, e os insaturados, líquidos à temperatura ambiente, óleo de origem vegetal. O azeite é uma substância que contém a maior quantidade de ácidos graxos insaturados, consequentemente apresenta menores pontos de fusão e ebulição. Já a banha é sólida por conter uma grande quantidade de ácidos graxos saturados, apresentando maiores pontos de fusão e ebulição. Os triacilgliceróis são ácidos graxos e são armazenados no tecido adiposo. As 3 moléculas de ácidos graxos são esterificadas nos 3 grupos hidroxila do glicerol. Os triacilgliceróis simples contêm somente um tipo de ácido graxo. Os mistos contêm 2 ou 3 tipos. Eles são principalmente gorduras de reserva, estando presente em muitos alimentos. Nos mamíferos, o principal local de acúmulo dos triacilgliceróis é o tecido adiposo, que se distribui debaixo da pele e além de outros locais por todo o organismo. Os fosfolipídios são caracterizados por apresentarem grupamentos fosfato em sua estrutura, sendo divididos em glíceros fosfolipídios quando o glicerol está presente ou esfingolipídios quando a esfingosina está presente. O colesterol, um lipídio presente na membrana, tem uma estrutura bem diferente daquela dos fosfolipídios. Trata-se de um esteroide formado a partir de 4 anéis hidrocarbonados ligados. Lembrando que o colesterol pode ser precursor de hormônios, sais biliares e vitamina D. O colesterol insere-se em bicamadas com seu eixo maior perpendicular ao plano da membrana.
O grupo hidroxila no carbono 3 do colesterol interage com os fosfatos dos fosfolipídios, formando uma ponte de hidrogênio com um átomo de oxigênio carbonila de uma cabeça de fosfolipídio, enquanto a sua cauda hidrocarbonada se localiza no cerne apolar da bicamada. O núcleo e a cauda hidrocarbonada interagem com a parte apolar dos fosfolipídios. Nossa jornada no mundo dos lipídios chegou ao fim, mas isso é apenas um mundo no universo da bioquímica dos lipídios.